À mesa com ele. Segundo capítulo. O caminho. Em seguida, temos o desenho de uma porta. Fecho os meus olhos e em um instante já consigo sentir. É o cheirinho do forno trabalhando sem parar. As músicas tão lindas tocando o dia inteiro, minha sala toda decorada e a família reunida trocando presentes, abraços e sorrisos. Eu amo o Natal. Sim, eu sei que Jesus não nasceu realmente no dia 25 de dezembro, mas me aquece o coração saber que nesse dia, de alguma forma, o mundo todo está celebrando a sua vida. Não apenas isso, mas eu amo comemorar com a minha família a vinda de Cristo. Na véspera de Natal, é tradição em nossa família nos reunirmos e soltarmos a voz, cantando músicas tipicamente natalinas enquanto minha mãe acompanha no piano. Ainda antes da tão esperada ceia, que a essa altura sempre começa a cheirar de forma maravilhosa, vem um dos meus momentos preferidos. Paramos tudo e juntos passamos um bom tempo só agradecendo. Eu amo esses momentos e o fato de que nessa data sempre há muita gente na casa, muita comida, presentes e risadas também. Eu me lembro de um Natal que foi bem diferente. Na época, eu, minha mãe e meu irmão tínhamos ido morar na Inglaterra e por isso estávamos sem nossos primos e familiares. Eu tinha apenas 8 anos de idade. Apesar dessa mudança, eu estava muito feliz porque finalmente eu veria a neve. Estava muito frio e a lareira havia sido acesa. Eu usava um vestido xadrez preto e branco lindo e o laço grande na cabeça. Desci as escadas sentindo o cheiro daquela comida que só minha mãe sabe fazer e logo reconheci. Ela havia feito a sua especialidade, lasanha. Além disso, ela havia embrulhado todos os pequenos presentes com muito carinho. Não era uma fase fácil financeiramente falando, mas, mesmo com o pouco e o simples, havia muito amor. Até aquele ano, nunca havíamos celebrado uma data comemorativa, só nós três, e por isso tudo aquilo era algo muito diferente para mim. Mesmo novinha, eu consigo me recordar muito bem daquele momento quando demos as mãos para a oração antes de comermos. Senti tanta, mas tanta gratidão por estar ali. Mesmo sem luxo, sem muitos amigos, fui completamente acolhida pela presença de Jesus que enchia aquele ambiente, especialmente a mesa de jantar em que estávamos. A minha mãe costumava falar que o lugar mais seguro que poderíamos estar era no centro da vontade de Deus, e naquele momento, enquanto me sentia totalmente cercada por Ele, eu entendi ainda mais o que ela queria dizer. Não era sobre a festividade daquele dia, mas sim sobre a sua presença constante em nossa vida e a sua fidelidade em nos prover tudo o que necessitávamos. Parecia que, naquela hora, mesmo com 8 anos de idade, eu estava começando a entender que a gratidão não era resultado de se ter muito, mas de ter a revelação de Jesus como nosso maior presente. Ele sim era o motivo de tudo que rodeava e sustentava a nossa família. O amor que tínhamos, a provisão que recebíamos e a união que desfrutávamos. E disso eu nunca mais me esqueci nem me esquecerei. A gratidão é o combustível da nossa adoração a Deus. Não existe como nos aproximarmos dele sem sermos gratos em nosso coração. Em Salmo 100, versículo 4, lemos: Entrar pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor, louvai-o e bendizer o seu nome. Gratidão é o pré-requisito para começarmos o percurso até a presença do Deus. Muitas pessoas desejam ter uma vida de adoração, mas não têm ideia de onde começar, já que tudo parece tão distante, árduo e até mesmo místico. Na realidade, nossos passos ao longo desse caminho são simples e diretos. E o primeiro deles, com base no tabernáculo de Moisés, é justamente esse: gratidão. Desde a queda do homem, em Gênesis 3, quando Adão e Eva foram expulsos do jardim do Éden, a intimidade que eles tinham com Deus se rompeu.
Imagino como era maravilhoso quando eles andavam e conversavam com seu Criador ao entardecer e colaboravam com a criação. Todo esse convívio, porém, se perdeu quando o pecado entrou no mundo. O ser humano havia sido criado para um relacionamento com Deus, mas, depois disso, ele precisou se comunicar com a humanidade através de pessoas específicas. Deus sempre desejou ter intimidade conosco e faria de tudo para que pudéssemos voltar a estar diante de sua presença. Por esse motivo, com o homem e a mulher já banidos do Jardim do Éden, ele quis trazer novamente um pedaço desse lugar através do tabernáculo de Moisés, que ainda no Velho Testamento apontava para um único caminho de volta à sua presença: Jesus Cristo, seu único filho. Após a morte de governo de José, o povo hebreu acabou se tornando escravo por muitos séculos no Egito, até o momento em que Moisés foi incumbido de resgatá-lo. Em razão disso, muito da cultura hebraica havia sido esquecida. Poucos conheciam a respeito do Deus de Abraão, Isaque e Jacó, e foi exatamente por isso que a saída do Egito foi pontuada com tantos milagres sobrenaturais, de tal forma que o povo reconhecesse a grandeza de Deus. Ao entrarem no deserto, tudo foi muito difícil, já que o povo de Israel precisava ter uma mudança de mentalidade para que pudesse entender a nova cultura, a cultura divina. Então, ali, o Senhor escolheu criar um modelo de caminho para a sua presença, o tabernáculo de Moisés. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata, bronze, estofa azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabras, pelos de carneiro, tintas de vermelho, peles de golfinhos, madeiras de acácia, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engastes para o éfode e para o peitoral. E me farão um tabernáculo para que eu habite no meio deles. Êxodo capítulo 25, versículo 3 a 8. Grifo da autora. A entrada do tabernáculo era um portão que se chamava o Caminho. Essa entrada dava acesso à área externa daquele lugar, que se chamava átrio ou pátio. Êxodo capítulo 27, versículo 16. E à porta do pátio haverá uma cortina de 20 côvados, de azul e púrpura e carmesim e de linho fino torcido, de obra de bordador, as suas colunas 4 e as suas bases 4. Esse portão tinha 4 camadas de tecido de diferentes cores: azul, que representava Jesus como Filho de Deus; púrpura, que simbolizava realeza, ou seja, Jesus como o Rei; carmesim, que retratava Jesus como Salvador; e branco, do linho fino, que representava Jesus como o homem perfeito. Em outras palavras, de forma resumida, o portão simbolizava quem é Jesus para nós, o único caminho para o Pai. Nesse caminho, para a presença de Deus, o primeiro passo é recebermos a revelação do grande sacrifício de Jesus Cristo na cruz por nós. E é impossível termos esse entendimento se não formos gratos. A gratidão é o primeiro fruto. Eu me lembro que, quando era pequena, minha mãe sempre me ensinava mansamente: não esqueça de agradecer. Tudo que você tem é porque alguém lutou por isso. Aquilo sempre fez parte da minha rotina. Não falar obrigado depois de um favor ou presente era algo inimaginável para mim enquanto eu crescia. De vez em quando, eu me pegava refletindo sobre o que faria se não tivesse minhas roupas, comida, casa para morar e, inclusive, como seria se não pudesse ir para a escola. Então, eu me sentia imensamente abençoada e dava muito valor a cada sacrifício que minha mãe fazia para que eu tivesse tudo aquilo. A gratidão está muito relacionada com a nossa autopercepção e a convicção gerada pelo Espírito Santo a respeito de quem somos nele, do que seríamos sem ele e de como somos amados por ele. Naquele Natal, em 1990,
comecei a entender que toda aquela comida na mesa, os presentes embaixo da árvore e a minha pequena família comigo eram bênçãos que muitos outros não puderam ter, e com isso recebi ainda mais a revelação de como eu era amada por Deus. Eu estava longe do Brasil, da minha família e amigos, não tinha tantos presentes e a comida não era tão luxuosa, mas naquele momento eu tinha muito para agradecer. Por muitas gerações, o povo de Israel permaneceu escravo dos egípcios, sendo criados, portanto, debaixo de uma cultura pagã, sem a presença do único e verdadeiro Deus. Eles estavam presos, esquecendo-se de quem realmente eram, sofrendo nas mãos de muitos faraós por centenas de anos. Quando finalmente foram libertos, atravessando o Mar Vermelho e presenciando sinais e milagres ao longo do trajeto, o povo continuamente reclamava do deserto, preferindo voltar a ser escravo no Egito. Muitos não conseguem ser gratos, pois não compreendem de onde foram tirados nem o que seriam sem as bênçãos recebidas. Repetir para o espelho, seja grato, ou separar alguns minutos por dia só para agradecer, pode até ajudar, mas certamente não será suficiente. A verdadeira gratidão não nasce apenas do esforço e disciplina, e sim da revelação de quem Jesus Cristo é para nós. Quando realmente compreendemos que Ele abriu o caminho, sofrendo perseguição, traição, injustiça e uma morte terrível para que tivéssemos acesso à presença do Pai, é impossível permanecermos indiferentes. Aos 15 anos, tive um dos maiores encontros com Deus da minha vida. Naquele dia, no meu quarto, eu não estava preparada para ser nocauteada com tanta glória manifesta. Sentia um temor divino e, ao mesmo tempo, um amor que nunca havia experimentado. Mal conseguia me mexer. Eu chorava incansavelmente, estendido no chão, e só pensava em quão privilegiada eu era por estar ali, diante de Deus tão grande. De todos os lugares, Ele havia escolhido se manifestar bem no meu cantinho. É claro que Deus se manifesta a diversas pessoas de formas tão mais espetaculares, mas aquele encontro me fez sentir a pessoa mais honrada da face da terra, pois o Rei dos Reis havia tomado um tempo para me amar de um jeito tão individual. Não era todas as vezes que acontecia algo assim. Havia dias em que eu não sentia absolutamente nada, mas me lembrava de tudo que ele já fizera e falara, e ainda assim eu não tinha nenhum motivo para não me sentir grata. Muitos anos atrás, uma moça veio me procurar dizendo que, há meses, não conseguia sentir a presença de Deus. Ela pareceu muito frustrada, pois, pelo que me contou, examinara sua vida da cabeça aos pés e não conseguia encontrar nada que pudesse justificar aquilo. Em nossas conversas, perguntei de tudo. Investiguei, busquei mágoas, falta de perdão e até pecados escondidos, mas não havia nada fora do lugar. Ficamos de conversar na semana seguinte. Disse que oraria por ela e a aconselhei a permanecer crescendo em fé e a não desistir de sua busca diária por Deus. Depois de nos despedirmos, fui andando até o meu carro e aquela moça não saía da minha cabeça. Perguntei ao Espírito Santo o porquê de tanta dificuldade e ele, com o seu jeito tão simples e certeiro, me respondeu: fala para ela ser grata. Aquilo foi tão direto que até levei um susto. Logo, entrei em contato com aquela moça e simplesmente pedi que ela tentasse agradecer mais nos próximos dias. Na semana seguinte, a mesma moça entrou na minha sala e o seu semblante era totalmente diferente. Ela parecia estar tão alegre. Rapidamente, ela sentou e me disse: Zoe, tive um encontro com a presença do Pai essa semana e parece que tudo está normal novamente. Então perguntei o que ela havia feito e ela me disse que só havia sido grata. Grata pelos momentos que Deus já falara com ela antes, grata pelo sacrifício de Jesus Cristo, grata por estar viva, grata por ter a oportunidade de conhecer a Deus e assim por diante. Muitas vezes, a nossa ansiedade para sentirmos a presença de Deus, isto é,
a nossa pressa de termos um encontro sobrenatural acaba sabotando uma experiência nova com Ele. Queremos replicar o que já vivemos com Deus antes, reviver momentos especiais, sendo que Ele tem novidades diárias para nós. Esquecemos de ser gratos pelo que Ele já nos deu e, como crianças, simplesmente esperamos nele. Não precisamos de um próximo encontro, precisamos da revelação de Jesus em nosso coração, pois isso não se restringe a um momento específico, mas a uma vida cheia dele. Aqueles momentos de gratidão que sempre permeavam nossos natais ajudaram a formar dentro de mim um coração grato e satisfeito em Deus. Acho que é por isso que até hoje eu amo tanto essa festa. Não só por isso, mas sempre que penso na ceia de Natal, com a minha família inteira, eu me lembro do jantar que Jesus teve na casa de Marta, Maria e Lázaro, repleto de comida, gratidão e adoração. Já à beira da morte, Lázaro, juntamente com as suas irmãs, tinha a esperança de que seu amigo viesse salvá-lo. Mandaram chamar o mestre às pressas, mas ele não chegou a tempo. Quando Jesus finalmente chegou na casa de Marta, já fazia 3 dias desde que Lázaro havia morrido. Marta e Maria concordaram em dizer que, se Jesus estivesse lá, nada daquilo teria acontecido, e Jesus, vendo Maria chorar, fez o mesmo. Movido em seu espírito, Jesus ordenou que tirassem a pedra que fechava o sepulcro e chamou o seu amigo para fora. E lá estava ele, Lázaro, ressurreto. A Bíblia nos conta que depois disso houve um maravilhoso jantar na casa dos irmãos, onde eu imagino que Marta tenha cozinhado suas receitas mais incríveis, Lázaro tenha recebido todos os seus amigos que certamente nunca tinha visto um morto ressuscitar, e Maria, sempre aos pés de Cristo, tenha enchido aquela casa de perfume. Quando penso em Jesus andando pelas ruas, consigo imaginar a multidão de pessoas que iam atrás dele. Sabe quando aquele artista famoso resolve se aventurar no shopping? Acho que, no caso de Jesus, era ainda pior. As Escrituras nos revelam que, certa vez, alguns amigos tiveram de descer um doente pelo teto da casa, pois não conseguiam levá-lo para perto do mestre de outro jeito. A mulher com fluxo de sangue se esgueirou pela multidão para tocar a veste de Jesus e ele apenas sentiu a virtude saindo de seu corpo. Ele multiplicou pães e peixes para milhares e ensinava de seu barco para as multidões em terra, todos buscando um toque, uma palavra, um milagre. Naquele jantar, a 6 dias de sua crucificação, algo diferente aconteceu. Ninguém parecia estar lá pedindo que Jesus fizesse algum milagre, cura ou até mesmo uma pregação ungida. Todos estavam ali, expressando uma enorme gratidão pelo que ele havia feito com Lázaro, servindo-o com o coração cheio como Marta ou se derramando aos seus pés como Maria. Talvez seja exatamente essa a razão pela qual, enquanto uma multidão corria atrás de Jesus e seus milagres, sempre que podia, ele escolhia voltar à casa de seus amigos. Que momentos incríveis é esse em sua presença e ser chamado de amigo. Não é um rótulo que colocamos em nós mesmos, mas a maneira como ele nos chama e nos conhece. Não são mais os milagres que importam nesses instantes, mas o fato de estarmos juntos. Por essas e tantas outras coisas, não tenho espaço para descrever aqui que a gratidão é uma palavra pequena demais para todo este sentimento que tenho dentro de mim, de olhar para a minha história e ver que Deus nunca desistiu de me desejar, de esperar ansiosamente a minha voz pela manhã e o meu sorriso ao dormir em seus braços. Pelo que você pode ser grato hoje?